CT News. Seu resultado é nossa marca. Charles Wicks, o economista sincero. Fala aí. Seja bem-vindo, Charles. Boa tarde. Muito obrigado. Reta final do ano, na semana certa, uma semana tranquila, né? Pegamos uma semana tranquila pra Isso, quase sem assunto pra gente falar, né, Charles? Exatamente. Só tá proibido falar sobre meme, postar alguma gracinha. Senão dá problema. pode sair daqui pra outro lugar. Eu quero dizer que ontem nós mostramos um meme aqui, mas foi o estagiário que obrigou. Então qualquer coisa, Lucas Wood é o nome dele, né, Lucas? Não, eu não mando em nada. Foi a audiência que mandou, né? A audiência manda, a gente só replica aqui. Não bota essa nas minhas costas, não, pelo amor de Tem Deus. aí ainda? Tem, peraí. Calma aí, daqui a pouco a gente coloca. Charles, obrigado pela gentileza, é uma alegria te receber aqui. A gente tentou, né, a sua agenda é muito disputada, então eu sei que pra nós é uma honra mesmo. É a primeira vez que você participa da Primeira TC News? vez. Bom, a gente chega num momento histórico então pra essa participação, né, com o dólar tocando a região de 6,30, tudo bem que arrefeceu hoje, mas eu queria a sua percepção geral do mercado. O que fez, na sua avaliação, esse dólar buscar um patamar historicamente elevado e o que gerou essa crise de desconfiança e de credibilidade na atual gestão federal? Tá, primeiro ninguém esperava, né? Boa tarde, bom almoço e tudo mais. Ninguém esperava, ainda mais nessa reta final do ano. Que a gente sabia que tinha alguma coisa errada, todo mundo sabia, né? Até o último convidado estava falando aqui agora, ao vivo, né? Rubro-negro, né? Esse que é o único problema. O cara fala muito bem, mas é rubro-negro já... Eu sou vascaíno. Torcedor Foi um ótimo ano, né? A gente não caiu. Então, eu acho o seguinte, ninguém estava esperando essa reta final do ano do dólar. O cenário no início do ano era outro, totalmente diferente. As casas de análise, todo mundo falava em bolsa 130, 140, 142 mil pontos, 150 mil pontos. Verdade. Juro, talvez um dígito. Pro ano que vem era certeza um dígito, para esse ano talvez um dígito. E aí, ali no meio do ano, nós tivemos uma virada. Só que foi uma virada um pouco mais lenta. De um mês para cá é que o negócio acelerou e eu acho que o mercado se tocou do seguinte: não interessa a história do déficit vai ser 0,005 a mais ou 0,05 a menos ou o que está acontecendo. O problema é a trajetória e a velocidade para onde a gente está indo. Então não adianta você imaginar que o governo vai cuidar ano que vem e vai arrumar a casa em 2026 no ano de eleição. Então, o que eu acho que aconteceu nesse final de ano foi um baita movimento do mercado de entender, putz, cara, eu acho que o Brasil tá indo para esse lado é ruim. Dá para consertar? Eu acho que consertar totalmente não, mas dá para melhorar muito o cenário. O que precisaria agora para resolver? Não só o Haddad falar algo, eu acho que teria que ser o Lula. O problema é que você acha que o Lula, no terceiro mandato dele, quinto mandato da turma ali, agora, com a idade que tem, com a trajetória que teve, vai querer sentar, vai querer aceitar que errou nesses 2 primeiros anos e tal? Eu acho muito, muito, muito difícil. Tanto que na entrevista dele pro Fantástico, é que ele deu algumas declarações que levaram o dólar para essa explosão do tipo... Não vou fazer um ajuste em casa, não vou cortar gastos. E aí nós tivemos esse problema. Então, o mercado estava acreditando um pouquinho no governo e agora eu acho que todo mundo entendeu que a situação é um pouco mais complicada do que parece e em 2025, 2026 a coisa pode desandar. E também vira uma briga política, né? Por exemplo, o Campos Neto está saindo. Sim. Ele era o grande alvo do governo. Vocês já repararam que de 1 ou 2 semanas para cá a situação já não é mais tanto em relação ao Campos Neto, mas em relação a Faria Lima? Então, você já mudou um pouquinho. Por quê? Porque você não pode agora só acusar o presidente do Banco Central. Foi ele que escolheu, né? Agora é o Galípolo. Então, vamos achar outro inimigo. É o meme, é o não sei o quê. Então, assim, 2025 promete. Eu acho que não vai ser para os fracos. Vamos conversar mais a respeito desse ano, um contexto internacional com Donald Trump nos Estados Unidos também vai ser abordado aqui nesta entrevista. Eu tive lá, desculpa te interromper, na eleição, mas né? Eu tive lá na eleição, tive lá. Não, eu quero muito te ouvir sobre isso, inclusive eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, né? Você falou, olha, eu vou para a eleição nos Estados Unidos, vou
fazer a cobertura de lá, retornando em dezembro a gente marca. Sim. Aqui estamos, é um prestígio, graças à audiência que nós temos aqui em tc.com.br, no nosso canal do YouTube. Nesse instante, Ibovespa renova a máxima intradiária e o dólar busca a mínima do dia. Lucas, atualiza pra gente rapidinho como que tá a situação do Ibov e do dólar. Na sequência, Luciano Costa, que é editor-chefe da Mover, vai participar dessa entrevista junto com a gente, a agência de notícias do TC, que acompanha também em tempo real, repercutindo aqui as principais declarações do Charles, né? Então quem está acessando a nossa plataforma pelo aplicativo está recebendo ali os pull-ups com todas as declarações. O Luciano vai fazer a pergunta dele na sequência, mas primeiro, você, Lucas Wood. O Ibov agora nesse instante não está mais na máxima intradiária, 121.699 pontos é o patamar atual. A máxima intradiária, 121.769 pontos, avançando 0,77%. Dólar futuro, R$ 6,137, R$ 6,13, recuando 1,89%. A mínima do dia em R$ 6,131, R$ 6,13, Vini. Ah, tem declaração do Arthur Lira. E é uma declaração positiva do ponto de vista de quem está esperando a aprovação do pacote fiscal. Tava aqui mostrando para você, né? O Beida pediu para eu mostrar o saldo de exposição cambial dos investidores na data de ontem, dia 18, deixa eu atualizar aqui, ó, porque é por ordem cronológica, né? Essa informação foi publicada hoje pela manhã, logo cedinho. Agora sim, ó, aqui temos o Lira falando, senhoras e senhores, ele acabou de falar, ainda presidente da Câmara dos Deputados, nome forte da política do nosso país. Líderes estão reunidos, diz Arthur Lira. Esperamos hoje conseguir votar o pacote. Ontem, pela hora da PEC, havia risco de quórum. Quer dizer, não tinha número suficiente para aprovar a PEC. Hoje, na Câmara, resolve. Então assim, ó, comigo a gente vai matar hoje, dia 19, o pacote de gastos. E ele afirma o seguinte na sequência: acho que não há risco de pacote para ficar para 2025. Há boa vontade do Senado. Então o que o Arthur Lira disse? Olha, hoje a gente vai resolver a questão do pacote de corte de gastos na Câmara. Não vejo muito risco desse assunto ficar para 2025. Enxergo que o Senado Federal será célere e vai dar continuidade também aqui à aprovação do projeto. Então essas falas, essas declarações de Arthur Lira fizeram não apenas o Ibovespa renovar a máxima intradiária, não apenas o dólar buscar nova mínima, como uma mudança significativa nos contratos de juros futuros. Os DIs passam a virar e nós temos agora uma desidratação de até 12 pontos base no DI1F26. Para você que está monitorando a cauda curta dos juros, os contratos com vencimento em janeiro de 2026 agora, uma desidratação de 12 pontos base e meio. 15,26% é a taxa média anualizada para o DI 26. A gente já volta aqui para as movimentações de curtíssimo prazo do cenário doméstico. Agora, Luciano Costa. Ô Luciano, seja bem-vindo, meu parceiro, tudo bem? Fala Vinícius, fala Charles. Boa tarde aí para vocês, para nossa audiência. Bom, gente, o JP Morgan escreveu hoje uma nota para clientes, né, dizendo que os investidores começam a achar que o Brasil está parecendo 2015 e 2016, né? E muita gente começa a falar isso, eu vejo muita gente especulando aí se o Lula está dilmando, né? Queria que o Charles falasse um pouco sobre isso e também porque o que a gente vê que vem segurando o Brasil até hoje e que vem sendo um destaque positivo é o crescimento do PIB, né? Mas até que ponto será que essa alta de juros não vai pegar no PIB agora e não pode começar assim a levar a gente para uma desaceleração? Queria entender um pouco como está a expectativa dele aí para esse cenário diante dos juros mais altos, como que isso, até do dólar também, como que isso pode começar a pegar aí na economia real e se tem esse risco mesmo de a gente repetir aqueles anos que foram bem pesados, né? Bom, perfeito, obrigado pela pergunta. Tem tudo a ver isso que ele disse, porque quando você olha para o Brasil hoje, e até os governistas falando, é sempre o seguinte: não existe essa crise que o mercado está falando, porque o PIB vem crescendo muito mais do que os especialistas estavam prevendo. E aí fica aquele negócio, pô, mas os especialistas estavam prevendo meio, 1, tá vendo 3 e pouco, quiçá um pouco mais. Só que esse crescimento, obviamente, tem muito a ver com os gastos do governo. E mesmo com o governo gastando isso, levando o país a crescer, o juro teve que crescer também, porque a inflação subiu. O que vai acontecer em 2025, 2026? O que o amigo disse. Provavelmente,
com esse juro elevado, a gente vai segurar a economia, que é um pouco do que o governo, o que o Copom e o Banco Central eles querem fazer, né? Você eleva o juro para segurar um pouco a economia. Só que se você segurar a economia, que é o único indicador que tem feito a alegria do governo, vai ficar o que de alegria? Por quê? A inflação está acima da meta e provavelmente vai rodar um pouquinho mais acima da meta, que mesmo com essa queda do dólar, 6,10 ou 6 ou 5,90, as pessoas vão ter que repassar esses preços. Depois seria até interessante a gente falar um pouquinho porque que, apesar das pessoas não comerem o dólar, ele tem uma importância tão grande na economia. Mas se a única saída do governo tem sido falar que o PIB vem crescendo mais do que o esperado, e o próprio governo está tomando medidas que vão levar à queda do PIB, o que vai sobrar para o governo falar em 2025, 2026? Porque a popularidade do Lula já caiu. E ele vai ter que melhorar a popularidade, senão ele não vai conseguir se reeleger em 2026 se ele quiser ou tentar. Quer dizer, o cenário não é dos melhores para o governo. Eu acho que por isso que está esse nervosismo de vamos investigar Faria Lima, vamos investigar todo mundo, proíbe meme, faz isso, faz aquilo, porque a saída é difícil, não tem o que você fazer. Não tem espaço para gastar. Não tem tanto espaço para arrecadação. Acho que você pode criar um imposto ou outro, tentar de novo passar dividendo, mas passou o dividendo. Qual será o próximo imposto? Não resolve as contas, né? O que você vai taxar? Não tem muito mais coisa para taxar. E afeta a popularidade de todas essas medidas. Se a gente parar para pensar que quando esse governo entrou, na hora que ele criou uma taxa para compras abaixo de $50, depois acima de $50, ele já pegou uma boa parcela das próprias pessoas que estavam votando nele. Então, Sim. porra, a menina que comprava a blusinha na Shein, comprava uma coisinha lá fora, já foi um balde de água fria. Agora, com esse dólar, você está inviabilizando essas pessoas de comprarem. Ah, mas o varejo nacional tal. Eu não estou discutindo o varejo nacional. Eu estou discutindo agora a popularidade do próprio governo. Então, aos poucos, eu acho que esse governo foi pegando o próprio público e destacando do eleitorado. Tira a menina que compra a blusinha na Shein, tira o cara que estava esperando comprar picanha, que subiu 15%. Ao invés de ter a picanha, vai ter no final do ano uma salsicha e 2 ovos. Então, assim, você vai pegando os públicos, você vai pegando cada público e retirando. A popularidade cai. E agora, o que vai acontecer? O sujeito que estava pensando em financiar uma moto, Ô, com Charles, esse juro vai financiar o quê? mas Entendeu? você acredita que o governo tendo que, o que eu vou chamar aqui de cortar na própria carne, Uhum. porque ele tá mexendo com boa parte, né, do seu eleitorado, denota de fato uma fraqueza e uma falta de capacidade de negociação com o Congresso Nacional? Porque, por exemplo, se o governo consegue negociar e tira o PERSE, que era um programa emergencial Perfeito. na época da pandemia, você vai afetar principalmente uma classe empresarial, uma classe que tem o seu lobby, que tem contato com políticos, que diz que se tirar o PERSE vai precisar realizar uma série de demissões porque a conta passa a não fechar mais. Num primeiro momento, você não bate de frente, você não impacta diretamente a boa parte da população que votou em você, que é uma parte economicamente mais vulnerável. Como o governo não tem base para fazer esse tipo de negociação, tentou e perdeu, assim como perdeu também a desoneração da Folha lá no Senado, e precisa cortar, o Haddad, você vê ele tentando buscar palavras para conseguir equilibrar o desejo eleitoral do Lula com a necessidade de corte que o Tesouro Nacional mostra para ele que as contas públicas não vão fechar. E aí, para você conseguir cortar, você tira da sua própria base, você impacta a sua base eleitoral, como você bem colocou aqui. Tudo isso denota fraqueza desse governo? Eu acho que sim. Parte porque o Congresso é muito forte. Faz parte da nossa democracia, é o nosso modelo. Ele é assim, ponto. Tá? Parte isso e parte porque eu acho que o Lula, ele nesse governo, ele entrou muito errado. Ao invés dele entrar e olhar pra dentro, não sei se vocês vão lembrar, ele assumiu, começou a viajar. Eu posso tentar ajudar aí, resolver a questão da guerra Rússia e Ucrânia. Ele viajou pro Egito antes de assumir a presidência da República. Não, porque Gaza, Palestina, Israel, Ucrânia, Rússia, Maduro, estadunidense. Falou estadunidense, você já vê que a pessoa tem algum problema cognitivo. Então, estadunidense, não sei o quê. Eu acho que o Lula entrou mais para tentar algum tipo de legado,
olha, eu vou ser o primeiro-ministro do país, eu vou ser parte de uma realeza, e esqueceu um pouco ali a cozinha do restaurante, entendeu? Ele entrou, não, eu vou ficar aqui cuidando do restaurante e tal, e a coisa começou a ficar esquisita, faltar produto, queimar comida. Agora que ele tá pensando em entrar no jogo, ele teve um problema de saúde. Então, primeiro, quando ele estava muito bem, o foco não foi interno, foi externo. E assim, por mais que seja um problema péssimo para o mundo, guerra, Rússia e Ucrânia, o Brasil, nesse momento, tem coisas piores para resolver aqui, internamente. Então, eu acho que o Lula entrou errado. E aí, quando ele se virou e falou, caramba, o Brasil tá... Parece aquele... o piloto sumiu, sabe? Todo mundo brigando no avião e tal. Quando ele olhou, já estava um pouco difícil resolver. E volta e meia ele dá umas declarações que só pioram a situação. Então, não foi uma coisa do nada, do dia pra noite. Quando a gente fala assim, caramba, o dólar, a gente piscou, ele disparou, sei lá, de 5,80 para 6,30. Não, foi e não foi, né? Eu acho que o prédio tava pegando fogo, a gente não via quando abriu a porta e chamas apareceram. Dá para resolver? Eu acho que dá para resolver ainda. Só que, para resolver a questão fiscal, o governo vai ter que atacar mais ainda uma base que eu acho que ele vem atacando sem ter essa noção direito. Porque quando a gente para pensar, a vitória do Lula não foi tão absurda sobre o Bolsonaro. Né? A gente tá falando de 2 pontos. 51 a 49. Ali. Então. Aí, indeciso, branco... Então, o governo não ganhou com uma ampla vantagem. Quando ele começa a pegar algumas áreas e perder, cara, o que vai acontecer? Quanto esse governo vai ter que gastar para conseguir se reeleger? E tem um ponto que tudo que a gente está falando aqui, né? A próxima pergunta é a do Luciano, mas tudo que a gente está falando aqui a respeito de inflação, esse dólar que você falou, o pessoal não come dólar, e a gente vai entrar como o dólar impacta a vida dos brasileiros, né? No supermercado, impacta aí a vida da sua empresa de maneira direta ou indireta, independentemente do setor em que você atua. Esse impacto do dólar, que ficou de maneira estrutural, bem acima do patamar de 5,80, pelo menos por 90 dias, estou falando aqui de um trimestre, esse impacto inflacionário a gente ainda não viu. A gente ainda não viu o reflexo disso na popularidade do presidente. Vamos ver o que vai acontecer em janeiro, fevereiro, março de 2025, com os primeiros dados do IPCA, e como isso vai... Né, qual vai ser a reação política da sociedade perante a tendência de uma elevação generalizada de preços nos mais diversos segmentos. Essa é a nossa pauta de daqui a pouco. Agora, quem traz a próxima pergunta é o nosso Luciano Costa. Vai pensando aí na sua pergunta, Luciano, enquanto eu agradeço aqui, ó. É uma chuva de elogios pro Charles. Luiz Farias, Jonathan Melo, o @Boeira, membro do canal, Sérgio Silva, Rodrigo M, o M Chama também tá por aqui. Quem mais? O Marcos, o Daniel, Alexandre Calvo, o Boeira eu já citei. Olha, até o @Jesus é membro do nosso canal, mandou mensagem pra nós, obrigado. O Gendey falou, calma, pô, não posso falar essa palavra, mas é o bordão aqui do nosso Charles. Robson, valeu. Quem mais tá aqui? Helder Save, Aurélio Moreira, o Jorge Filho, todo mundo pra ouvir o nosso Charles Wicks. A próxima pergunta sua, meu parceiro Luciano Costa. Charles, queria te perguntar que nota que você daria aí para o nosso ministro da Fazenda, o Haddad, né? Porque ele começou um pouco até com reconhecimento aí do mercado, elogiado. Muita gente reconhece os esforços dele aí, mas parece que está acabando a lua de mel, né? Ia também te pedir para dar uma nota, uma avaliação aí sobre o Galípolo, que vai assumir o Banco Central também, e se a gente pode esperar alguma mudança, ou se você acha que ele vai ser pragmático no Banco Central. Tá. Nota pro Haddad. Curioso por sua resposta. É uma coisa complicada porque ele disse que estudou, sei lá, 2 horas, né, de economia, 2 dias de economia lá. Sim. Foram 2 horas e... Viralizou esse vídeo. E pra quem estudou 2 horas, a nota é muito boa, né? Bom, dar uma nota pro Haddad é complicado porque o mercado hoje, pelo menos é o que eu vejo conversando, prefere o Haddad do que qualquer outro nome ventilado já pelo PT. Então, a nota para o Haddad que tá ali, eu acho que pode ser um 6,5. Acho que seria... Talvez ele tivesse um 7 se o dólar não disparasse tanto. A sensação que eu tenho é que ele não tem o comando ali do ministério. Porque se ele tivesse, ele estaria falando direto agora. Ele precisa que o Lula fale, né? O mercado já não tá mais tão
Fala aí, Haddad. Não, fala o Lula, pô. Já não, sai daqui, fala o quem resolve. Você sabe que ontem eu estava conversando com algumas pessoas e a gente estava lembrando da relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ok. Que é uma relação muito diferente da que tem Fernando Haddad com o Lula. Porque a relação do Paulo Guedes com o ex-presidente Jair Bolsonaro era uma relação de uma pessoa muito técnica no cargo para comandar a economia do país e que em um dado momento, quando você tem ali a saída do ex-ministro Sérgio Moro, outros ministros que saíram do governo, tem uma informação de bastidores que o então governador de São Paulo, João Dória, teria ligado pro Guedes. Sai daí, sai fora. Sai daí. E aí o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ia estar ali muito... Ia ser uma vidraça muito fácil para ser apedrejada e que o Guedes resolve ficar. Mas fica, me parece que numa condição assim, olha... Você toca o país, a popularidade é sua, presidente, o voto é seu, mas a economia você deixa comigo. Me parece que a questão do Haddad com o Lula é muito diferente. É uma questão de admiração. O Haddad admira o Lula. Ele tem no Lula os ideais políticos que ele, Haddad, entende assim, ser completamente representado ali numa figura quase heróica. Então, para ele falar, presidente, deixa a economia aqui comigo, ele não tem voz e tamanho para fazer isso. Não, ele nem pode, porque fica numa situação do... Vamos fazer isso. Aí o Lula pode falar, Não vamos fazer o quê, cara? Você tá louco? Não vamos fazer porra nenhuma. Esquece isso daí que você tava. Vamos fazer aquilo. O Paulo Guedes, ele tinha uma alçada um pouco maior, né? Ele poderia falar, olha, o governo tá pensando nisso, tá pensando naquilo. Então, a verdade é que o governo parece meio travado, né? As coisas não estão acontecendo. E aí, nesse cenário, a única alternativa, a única arma é você culpar todo mundo. Culpa o Congresso, culpa o meme... culpa não sei o que, você vai culpando todo mundo. Porque isso não tem o que fazer, né? Ainda acho que a situação pode piorar no campo político. A questão do dólar, do juro, talvez agora equilibre um pouco, final de ano e tudo mais. Só que se virar o ano, o governo continuar com essa postura, eu não sei o que pode acontecer, porque eles não param de criar gastos, né? O governo vai criando, aumentando, e o problema tá piorando. Ah, mas o percentual da dívida PIB do Brasil é menor do que alguns países, que o Japão gasta isso, a Suíça aquilo. Porra, cara, a gente é o Japão? Tem o juro do Japão? Não tem, então... Entendeu? Se eu olhar não é válida. se eu pegar o cara que é teu vizinho e tem 5 mansões, mas ele lá tá comendo aquilo, tá comendo... Tá bom, você não é o cara, porra. Então o Brasil não é Japão, a gente não pode ficar gastando muito, olha a dívida. Como é que um país sobrevive pagando IPCA mais 8, cara? Entendeu? Ah, não, mas esse IPCA... é maquiado, que nem muita gente fala que eu não acredito. Eu ainda acredito nos indicadores do Brasil. Mas mesmo se fosse, cara, se fosse maquiado, mais 8 é muito ainda. Entendeu? Então, cara, não dá. Acho que o governo vai ter que fazer alguma coisa. Só que o fato de ser final de ano, aqui é Brasil, né? Final de ano, ninguém vai resolver nada. Acho que vai ficar tudo lá pra frente. Luciano, as suas perguntas foram contempladas? Tem algum ponto que você gostaria de destacar? Eu tinha um Galípolo também, né? A nota do Galípolo. Olha, Por gentileza. a nota do Galípolo, eu vou deixar aqui em aberto, que vocês me convidem ano que vem para a nota, porque é uma incógnita. Muita gente está falando, olha, pô, o Galípolo me surpreendeu no discurso aqui, ali, mas só na hora que ele entrar ali que a gente vai saber. Por enquanto, ele tá no simulador, no bate-bate ali, brincando. Olha, agora aí, liga a luz, apaga, acende, tá no simulador. Na hora que colocar ele no carro e falar vai pra pista, é que a gente vai poder ter uma ideia. Ninguém sabe. Ele vai ser mais um cara com autonomia? Ele será um boneco do PT? Ele tá pensando no futuro da carreira dele, em deixar um legado do tipo, poxa, eu fui um presidente do Banco Central, eu fui um cara independente. Porque muita gente que tá criticando o Campos Neto fala umas abobrinhas, do tipo, ele é um bolsonarista, por isso tá subindo o juro agora. O animal, ele subiu o juro quando o Bolsonaro tava concorrendo à reeleição. Provavelmente ele atrapalhou muito o governo na reeleição, o que prova que ele não tem um lado político na hora de efetuar a política pública. Então, se o Galípolo for por esse lado, a nota dele vai ser alta. O que tem que fazer o presidente do Banco Central no Brasil? Controlar a inflação, que está um pouco acima da meta. Não está muito acima da meta. Ela está rodando ali um pouquinho. O problema da inflação é que é igual fogo num lugar cheio de palha seca.
Espalha rápido, Se né? espalhar, cara, o Brasil é todo indexado. Ele tava perguntando da questão do dólar, né? Sim. E você também falou Fica à dos vontade. impactos. Já posso emendar? Pode, fica à vontade, Charles. Eu vou cortando aqui, senão não vão me deixar falar. Eu quero falar muito aqui nessa porra. O dólar, eu fui cortar o cabelo essa semana, tá? Então vocês estão olhando e falam, pô, pra que cortar? Tava precisando antes. E aí eu conversando com um cara lá que corta o meu cabelo, eu perguntei, pô, e teus produtos e tal, o dólar impacta alguma coisa aqui? Ele falou, pô, um pedaço da máquina lá que ele usa pra cortar o cabelo é em dólar. Todos os produtos que ele compra tiveram reajuste já esse ano e o cara já avisou que vai ter um reajuste agora pra frente. Então, assim, do diesel até o cara que corta o teu cabelo, tem uma porrada de coisa indexada no dólar. Quando a turma vai repassar, é que são elas. O sujeito que vende um vinho, que vende carne, que vende qualquer produto, ele tem um pepino na mão hoje. Por quê? Porque você tem o estoque na sua loja, vamos imaginar que você tem uma loja de qualquer coisa. Você tem um estoque. Ah, não, eu vou esperar o dólar estabilizar para reajustar os meus produtos. Tudo bem, mas se você começar a continuar vendendo teus produtos no preço de hoje, na hora que você for repor o seu estoque, teu fornecedor aumentou o preço, você já não vai conseguir comprar a mesma quantidade e as mesmas coisas. Então, o problema de dólar subindo ou caindo é que você fica meio perdido. Eu não fui na eleição só americana, eu fui na Argentina também. Sim, acompanhei. Primeiro e segundo turno. No primeiro turno, aconteceu um negócio louco que você tinha o dólar normal deles, oficial, 300 pesos. O dólar paralelo, que era o blue, 1.000 pesos. Na hora que chegou o finalmente das eleições, naquele final de semana, você não conseguia nem o oficial, que era limitado acho que 200 ou 300 pesos, era limitada a 200 dólares. Uhum. Você não conseguia o oficial e nem o paralelo. Nem o Blue? Não, porque, pô, quem tinha Blue falou, eu não vou vender agora na beira das eleições. Aí criaram uma parada que eu nunca vi, o paralelo do paralelo, que era 1.200 pesos. Então, ó, não tem oficial, você tem o paralelo? Não. Cara, você não tem nada de dólar? Eu tenho paralelo do paralelo. Então, o que eu tô querendo falar? Que quando o dólar sofre esses choques, você bagunça a economia. Teve gente que começou a comprar produto sem precisar, porque aí falou, pô, eu não quero ficar nem com peso, eu não consigo dólar. Alguns empresários tiraram o estoque das lojas e pararam de vender um pouco. E falaram, pô, não sei se eu vou conseguir repor. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, toda vez que você bagunça muito o dólar, você dá um choque na economia, isso prejudica o crescimento. Quem vai investir agora? Então, a minha sugestão para o governo, caso alguém escute, é, cara, arruma a casa que a economia brasileira vai. Agora, tudo bagunçado, você tem 5 lojas em shoppings. Pô, você vai abrir a 6ª agora, com juro de 15, conseguindo aí uma porrada de coisa pagando 15% ao ano. Você vai correr o risco de abrir um negócio? Ou você vai pra praia e coloca o dinheiro parado? Então, dólar elevado, juro elevado, pior do que dólar elevado só. O dólar se movendo, que as pessoas não entendem é o seguinte. Ah, pro exportador é bom pra cacete. Não sei se é bom pra cacete, porque o dólar precisa estar parado um tempo para você conseguir montar uma estratégia de negócio. Se a gente tem uma empresa, o dólar tá alto, ótimo, vamos exportar agora. Aí a gente compra o ingresso para feira de Frankfurt do ano que vem, feira na China. Aí ano que vem já tá tudo diferente. Aí já tá, caralho, você não consegue se planejar no Brasil. E aí o negócio não anda. Então, o risco do Brasil não é só o jurídico, o fiscal e tal. É o risco de tudo. Você não consegue parar pra planejar alguma coisa, cara. Isso Entendeu? é muito difícil e chega a gerar, né? Só te ouvindo aqui, pensando na realidade de boa parte dos empresários que nos acompanham, e eu tô falando aqui de grandes empresários, mas também daquele pequeno, médio empreendedor que tá lutando aí pra conseguir deixar o seu negócio de pé, chega a causar aqui em mim uma certa agonia de você ter tão pouca previsibilidade para sustentar um negócio, ter o compromisso de acertar as contas, né, com todo o time que faz parte ali da sua empresa. Então, quando a gente fala sobre dólar, a gente está falando, sem dúvida nenhuma, sobre o contrato WDOF 25 que está aqui, que é negociado, que você que está nos acompanhando pode comprar, vender, mas a gente está falando muito também sobre a economia real, o dia a dia das pessoas e como isso afeta a nossa vida de maneira que muitas vezes a gente nem consegue perceber. Mas na prática, nós estamos sendo sim impactados.
Charles, para te liberar, queria te ouvir muito a respeito de Estados Unidos também, né? Você esteve lá na eleição e recentemente o Donald Trump falou do Brasil. Eu me lembro que quando nós estávamos aqui, né, Lucas, ao vivo, e o Donald Trump, ele cita primeiro a Rússia, que ia ter uma conversa com o Vladimir Putin, depois fala do primeiro-ministro do Japão, e aí ele fala assim, olha, tem alguns países que taxam muito os Estados Unidos, como o Brasil. E esses países também serão taxados por nós. É uma coisa meio nessa linha. O DI-1F-29 entra em leilão imediatamente depois que a declaração de Donald Trump começa a reverberar. Ou seja, né, a gente está falando da maior economia do planeta, olhando para nós e dizendo assim, olha, a gente vai precisar negociar essas taxas, porque senão vem chumbo trocado. Quero te ouvir qual que é a sua percepção a respeito de Donald Trump à frente dos Estados Unidos mais uma vez e como isso pode impactar a nossa economia. Tá, 2 pontos diferentes. Primeiro, Trump nos Estados Unidos e segundo, Trump para o Brasil. Bom. Trump nos Estados Unidos não dá pra gente entender muito bem. O que a gente percebe é que o Banco Central deles tirou o pé na redução do juro, falou, não, vamos esperar um pouquinho, porque a gente tem que entender se a economia vai continuar aquecida ou não. Então, Donald Trump para Estados Unidos é um juro americano talvez mais alto por mais tempo, que acaba deixando o dólar mais forte, o que a gente viu essa semana também. Trump para o Brasil, minha sugestão para o governo, sentem lá e conversem com Trump, porque ele não está entrando para brincadeira, ele vai buscar aliados no mundo. Você pode ver que a Índia já tirou o pé um pouquinho dos BRICS, a Arábia Saudita tá... Não, eu tô nos BRICS, eu tô e não tô, né? Aquele negócio de criar uma moeda que não seja o dólar para negociar, né? Eu tô e não tô. Então, minha sugestão, o Brasil precisa sentar com o Trump para conversar. Essa história de que a gente vai ser parceiro só da China, da Rússia, Irã, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, juntar todo mundo nos BRICS ali e se isolar do resto do mundo, eu não sei. Tem um acordo com o Mercosul, mas depende dos países europeus, né? Ah, aprovou. Beleza, aí cada um volta para casa, tem que ver se os países vão topar. É uma coisa que vai demorar um pouquinho mais. Então, Trump para os Estados Unidos, talvez um pouco mais de inflação e juro por um tempo, e mercado mais forte lá. Agora, aqui no Brasil, precisa sentar e conversar. Eu acho que o diálogo é importante, o Brasil não pode fechar uma porta. A Argentina pode se beneficiar muito disso, levando investimento para lá, né? O Milei está abrindo as portas do país para investimento, que é o que a gente deveria fazer. O governo não precisa investir em nada aqui, abre a porta, deixa fazer. Ah, não tem trem Rio-São Paulo, foda-se, dá para alguém fazer. Aí a gente fica esse negócio, ah não, mas se os japoneses construírem um trem Rio-São Paulo, eles vão querer cobrar 5 mil num ticket de viagem. Aí ninguém viaja, cara. Então assim, o Brasil precisa abrir um pouco para investimento sem esse negócio de querer ficar controlando tudo e não vem nada. Agora, quer dizer, só a China, né? Pois é. Ô Charles, olha, quero ler aqui algumas mensagens que chegaram, tanto no nosso YouTube, como também no WhatsApp, fotos que o pessoal fez questão de mandar pra cá. Nós falamos nesse instante para praticamente mais de 1.800 pessoas. Estamos com 1.931 likes. Então, se você tá chegando agora, por gentileza, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Obrigado ao Rivotrilde, que é membro aqui do nosso canal, Ike Grafista, membro do canal, Ireudo Barbosa, falando sobre do reforço aqui do Charles, o Nobody John, mais cedo mandou mensagem, o Henrique Davi falou, o Charlão é top, tava todo mundo mais cedo na expectativa para essa conversa, Dr. Paulo tá por aqui também, _, um abraço para ele. Deixa eu ver quem mais tá com a gente. Deixa eu ver, Aurélio Moreira eu já citei, Rodrigo M, Rodrigo Milan, tem o Rodrigo M e o Rodrigo Milan lá de Minas Gerais. DDD 17, prometi que eu ia ler essa mensagem aqui, é do Gustavo Vieira, final do telefone 9897. Ele falou o seguinte, Lucas, Vini, quando o Charles vier ao programa, conta um pouco da minha história pra ele? Conto. Depois que eu e a minha esposa lemos o livro dele, eu dei uma guinada na minha vida. Comecei a me empenhar mais na minha empresa para poder investir um pouco mais todos os meses. Meu filho de 11 anos já tem uma carteira com rendimento maior que a minha. E a minha esposa abriu uma franquia esse ano de uma loja de brownie. Meu muito obrigado e gratidão ao Charles. Um dia eu tenho certeza que vou encontrá-lo e vou pedir para ele autografar o meu livro.
Boa. Gustavo. Tem algum e-mail dele, Eu alguma tenho o coisa telefone dele aqui. Então eu vou pegar o telefone, eu vou mandar o meu livro, pra quem não sabe, 18 princípios pra você evoluir. Pode olhar na Amazon aí, tá até com preço especial agora no final do ano. Pô, eu tava vendo mesmo. Tá um preço bacana, hein? Sim, bem legal. Pô, Gustavo, tá vendo? Ó, vou passar, se você me autorizar, escreve aqui, tá, Isso. Gustavo? Se você Produção, me autorizar... cobra aí minha produção pra gente mandar pra ele. Vamos mandar Pô, sim. obrigado, viu, Charles? Tá aí, Gustavo. E tem fotos, memes, tem um pouco de tudo, a gente só não pode sair daqui preso. Vai, É, meme não pode mais, hein? Meme não pode. Não, vai, 2 memezinhos, Então né? vai. Primeiro, ô Joel, vamos com aquele de ontem, que a gente Põe trouxe. na conta do estagiário aí. Cadê? Esse é o de ontem, é. que a gente já repercutiu, acho que é legal a gente passar pro Charles. Ó, É, eles que estão botando, hein? Não tem nada a ver com isso, não. Esse é o plano da contenção de gastos. Aí o que o Lula fala? Eu não entendo de economia. Aí o Haddad diz, eu também não. KKKKK. Quer comentar alguma coisa não, Lucas? Então próximo. Ontem, se você não acompanhou nosso programa, a gente fez uma imitação sensacional aqui. É, não, eu tentei imitar o Lula, mas não ficou Você bom. é réu primário ainda? É, né? Então tudo bem, pode botar. Outra foto, outro meme? A outra foto é do nosso queridíssimo, calma aí, pegar o nome dele, DDD 14, final 2901, esse aí mesmo. O Joelzito colocou aí na frente. Esse aí é inovador pra gente. Esse a gente Éramos não tinha 6. visto. Essa eu nunca Esse vi. eu também nunca tinha visto. E agora tem uma foto. Isso, aí, agora é pra gente cortar a parte de meme, falando do filho dele, que é uma foto com você, Charles. Aí sim, pegar aqui Aê, a mensagem pô. dele certinha. Ah, que legal, DDD O filho dele é 13. assessor da XP, falando que tava com você nesse Pô, dia. bacana. Muito legal mesmo. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem, foto, meme. E Charles, eu quero agradecer, foi a primeira vez que você veio aqui à TC News. Que bom que foi, assim, que a gente tinha muita conversa, que a gente tinha muito assunto pra apresentar, pra gente tratar aqui com o nosso público. E quero dizer que foi uma alegria. Espero que você tenha gostado da experiência. Os microfones estão à disposição para uma próxima oportunidade. Meu muito obrigado. A gente acompanha aqui muito de perto o seu trabalho e todo mundo te admira muito. Obrigado, viu, Charles? Pô, eu que agradeço. Podem chamar que eu venho, tá? Ainda mais em ano que o Vasco não cai. Eu tô feliz. E pra quem entrou há pouco tempo em investimento e tudo, o que a gente tá passando essa semana é mais uma semaninha no mercado. Eu tô há 30 anos nisso, não parece, né? Porque eu pareço novo, mas eu tô há 30 anos nisso e faz parte, tá? Eu acho que é até bom, às vezes, uma sacudida. Eu tô falando pessoalmente pra turma que começou a investir, investe, pra você entender que não pode arriscar tudo, não pode operar alavancado, uma série de coisas que eu gosto muito de falar. Por último, a gente não falou de cripto, talvez possa ficar pro próximo... mas quer dar uma... Temos pro 2 próximo- minutinhos. Tá Não, olhando acho para que essa classe de cripto ativo? Acabou, o Trump entrou e tirou aquele cenário meio complicado da época do Biden e do perigo da Kamala, de muita regulamentação, confusão, impostos, confiscos de cripto, tanto que o Trump ganhou, o Bitcoin saiu de 70 para 100 e pouco. Então, eu continuo falando que quem não tem Bitcoin é louco. Falo isso desde 2017. Não é pra você sair comprando que nem um maluco também, senão você é louco, mas acho que é mais um ativo que tem que entrar na lista da galera, pelo menos pra olhar. Aliás, falar em cripto, um abraço pra turma do Dog to the Moon, que é uma comunidade, principalmente lá no Twitter, que é bem unida. É um projeto lá desses Que legal. memes, não sei o quê, mas é uma galera unida, queria mandar um abraço. Mas sobre cripto, acho que vem se beneficiando muito da questão do Trump, muito mesmo. E quem também te manda um abraço aqui é o professor Alexandre Cabral. Diz o seguinte, pergunta pro Charles, o que ele acha da operação 710? 710, eu não vou falar para prejudicar o meu querido amigo professor Cabral, não vou falar em público. 710 é o programa dele, que ele tem todo dia 710. Mas no privado aqui eu te conto que é a Operação 710. Tá bom. Charles, muito obrigado pela gentileza. agradeço. Foi uma alegria te receber. Obrigado. Muito Valeu. obrigado mesmo. O Lucas Valeu. vai te acompanhar aqui também à porta. Já tem uma galera que eu vi passando aqui. O pessoal quer te cumprimentar. Beleza. Tudo de bom. Bom ano, viu? Obrigado. Bom Natal, bom ano Valeu, novo. galera! TC News. Seu resultado é nossa marca.